Olá, meus queridos! Hoje nós iremos meditar no livro de Ruth. A história de Ruth é considerada tão significativa que está registrada na Bíblia em um livro que leva o seu próprio nome. Ruth se tratava de uma mulher moabita que viveu durante a era de juízes de Israel, que foi um período de grande degradação espiritual para a nação israelita. E, embora os moabitas fossem inimigos dos israelitas, ela era casada com um judeu chamado Malom, que se mudou de Belém para Moabe com sua família durante uma época de fome. Ao se casar com um judeu, Ruth não só se uniu ao marido, mas também ao Deus do esposo, né? Ao Deus de Israel. Mas logo a história de Ruth se tornou uma tristeza, um drama, porque além de não ter conseguido ter filhos, ela perdeu muito cedo o marido que morreu na mesma época em que o seu irmão. Como o sogro de Ruth já era falecido, as mulheres da família ficaram sozinhas, desamparadas. Diante dessa situação triste, Noemi, que era a sogra de Ruth, decidiu que voltaria para sua cidade natal em Israel. E ela pediu para que suas noras, Ruth e Orfa, seguissem seus próprios caminhos. Encorajou elas para elas se casarem novamente, já que eram jovens, né? Em Moabe, já que ainda eram muito jovens, bonitas. Mas enquanto Orfa concordou, Ruth decidiu seguir a sua sogra até Belém e permanecer fiel a Deus. Como viúvas, a sogra e a nora tiveram que cuidar de si mesmas. Então Noemi orientou Ruth segundo os costumes judaicos, com o intuito de que ela pudesse proporcionar uma vida melhor para elas, né? O primeiro costume que os judeus tinham era que os fazendeiros, eles deixavam para trás os alimentos que caíam no solo, né, para que as pessoas mais pobres pudessem coletar aqueles alimentos para se alimentarem e ajudarem também as suas famílias. Noemi disse a Ruth para ela coletar a comida para elas dessa maneira. E enquanto coletava os alimentos, ela chamou a atenção de um proprietário de terras chamado Boaz, porque ele tinha ouvido falar de sua lealdade à sua sogra. Então garantiu que Ruth pudesse coletar com segurança de seus campos as espigas que caíam no chão, né, o trigo. Quando Noemi descobriu a quem pertenciam os campos de Boaz, ela disse a Ruth que ele era parente de seu marido, o que era muito importante para a época. Por quê? Porque o segundo costume judaico, que foi relatado no livro de Ruth, né, é de que o parente remidou, que dizia que um parente do sexo masculino, ele podia agir em nome do outro parente em perigo ou em necessidade. No caso de uma viúva sem filhos, o irmão do marido, falecido ou o parente mais próximo, ele era o parente chamado de remidor. E este homem, ele tinha o direito e até a responsabilidade de comprar a propriedade do marido falecido e cuidar da viúva. Então a Noemi organizou tudo para que Ruth se aproximasse de Boaz para ser seu parente remidor. Aconselhada pela sogra, Ruth foi até a eira. A eira era um local para debulhar, né? Então ela foi durante a noite para conversar com Boaz, para que ele se tornasse um parente remidor. Boaz, ele aceitou a proposta, né, a de Ruth, e enviou ela de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Mas lembraram que havia um parente mais próximo do que Boaz, e que ele deveria abrir mão do seu direito para que Boaz pudesse se casar com Ruth, né? Então, na presença de 10 anciãos da cidade, foi oferecido ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque, né, o falecido, o patriarca da família. E com isso ele poderia se casar com Ruth, mas esse parente desistiu de seu direito.
o que possibilitou a Boaz voluntariamente a assumir em seu lugar e seguir o costume do casamento remissivo, né? Então Boaz se casou com Ruth e o primeiro filho do casal foi Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada. Ela ficou muito contente. Seus descendentes incluem o rei Davi e Jesus. O que aprendemos com a história de Ruth? O que será que nós aprendemos? Nós aprendemos que, mesmo em tempos difíceis, devemos manter o nosso caráter cristão e permanecer firmes com Deus, como também aprendemos a não abandonar as pessoas a quem precisam de nós. Após perder o marido e os filhos, Noemi se viu sozinha e na miséria e pediu para que suas noras seguissem os seus próprios caminhos. Mas por ter um forte caráter, Ruth não abandonou a sua sogra, nem se rebelou contra o Senhor Deus. Juntas, elas fortaleceram uma a outra e deram início a um novo capítulo em suas vidas. A história de Ruth nos mostra ainda que tudo não vá bem, não devemos perder a esperança. Porque Deus, ele pode mudar completamente a nossa história. Outro ensinamento precioso que tiramos dessa história é que vale a pena trabalhar duro. Ruth não hesitou em trabalhar arduamente, mesmo sendo um trabalho cansativo. Ela não considerou seu trabalho humilhante, mas sim, ela demonstrou humildade, ela demonstrou força de caráter, tendo consciência da sua realidade e necessidade. Outra coisa que nós aprendemos é que é impossível falar de Ruth sem falar de relacionamento familiar. Noemi e Ruth tinham tudo para se dar mal, considerando o fato de uma ser moabita e a outra ser israelita. Mas as diferenças entre elas não foram nada perto da fé que as duas tinham em Deus. Você vive se desentendendo com alguém da sua família? Então, não devemos esquecer que por meio da fé, vocês podem aprender a viver em paz e harmonia. E ore por essa pessoa, para que Deus transforme o coração dessa pessoa, para que ela viva em união e harmonia com seus familiares. Essa foi a reflexão de hoje e eu oro para que Deus abençoe cada um que está assistindo este vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.